Começando aqui mais um pós-jogo do Imparcialidade. Um pós-jogo feliz, hein? Eu, Felipe Oliveira, Feliz Pedro, pra e como é quem? que é o nome do nosso amigo São Paulino, é mesmo? Renato. Renatão, seja bem-vindo ao pós-jogo mais imparcial do YouTube, hein? É muito bom ter você Obrigado, aqui. valeu pelo convite. Principalmente hoje, né, cara? É um bom dia de você vir pra cá, eu gostei. Eu adorei. Vamos começar pelo Coringão? Vamos? E vamos passar a primeira palavra pro Renato, convidado especial. Verdade. Fala, João. Renatão, primeiro tempo aí. o Coringão amassou. São Paulo tomou uma massa, isso eu concordo. Segundo tempo, Tchoca foi lá recuar de peito, falhou no escanteio e vocês acharam um gol. Não precisa concordar, viu? Que ele é foda. Concorda ou Primeira coisa da substituição que eu falei, o Pedro até me zoou. Por que tá colocando Tapia? Essa falou, foi a primeira afirmação. Por que tá colocando Tapia, velho? Eu não entendi nada. Aí o Pedro ficou me zoando até agora, porque fala a coisa acontece ao contrário, né? O Tapia fez um gol lá, achado, sem querer, da atenção da zaga do Corinthians lá, e aconteceu. Eu só não contava com o final do jogo. O final do jogo foi bizarro. A gente que tem o Memphis, a gente sempre conta com... Pois é, cara. Mas eu acho até legal o Renato falar, mas eu vou falar um pouquinho agora pensando pro lado do Corinthians, né? Eu não sei se o São Paulo simplesmente achou o gol, mas eu acho que o São Paulo voltou bem melhor no segundo tempo. Acho que o Crespo colocou o Tapia. Jogou 20 minutos melhor. O São Paulo teve 20 minutos melhor no jogo, depois o resto foi Corinthians. E o Corinthians fez uma coisa, Pedrão, que não vejo os times que estão em cima da tabela fazer, que é uma queda absurda do primeiro pro segundo tempo. O primeiro tempo o Corinthians foi muito superior pro São Paulo, assim, dominou totalmente. E o segundo tempo, cara, tecnicamente o Corinthians errou pra caramba, assim. A partida do Martínez, a palavra pra mim é nojenta, assim, tá ligado? Enquanto ele não saiu, o Corinthians não virou o jogo, assim. Foi terrível o jogo do Martínez, terrível. E o São Paulo adiantou as linhas no segundo tempo, né? Pressionou a gente lá em cima. Fez o gol de escanteio, não vou falar que achou pela besteira do Tchoca, né? Não vai falar, eu falo. Achou! Mas assim, depois a gente até conversou durante o jogo, né? Teve um momento que o São Paulo tava mais perigoso, assim, teve vários escanteios em sequência. Mesmo não assim, teve chance. Na força, né? Assim, o Corinthians muito mal. E aí, Renatão, eu queria que você falasse como que, assim, que o São Paulo, eu acho que o empate era ok pro São Paulo, né? Mantinha o Corinthians atrás, continuava ali fazendo um pontinho, e de repente o Memphis, o Sabino tá procurando o Memphis até agora, acho que ele vai comprar uma retinha para colocar no meio da perna para os próximos jogos aí. Eu acho assim, historicamente o São Paulo não sabe jogar sem centroavante. Então acho que o São Paulo coloca 2 atacantes, não acontece nada. Não acontece nada. São Paulo tem uma história aí com os melhores centroavantes, Luiz Fabiano, entre outros que eu posso citar, o França. Se você vai colocar 2 atacantes, São Paulo se perde. Não tem esquema tático. Esse cara, né? Não tem. O Luciano é atacante. O Luciano é atacante. Não é centroavante. Das vezes que ele precisou ser centroavante, ele não fazia gol. Então eu acho que o São Paulo colocou o centroavante, mesmo falando que era ruim, e deu certo. Aí que o São Paulo coloca o centroavante e dá certo. Então não dá. Aí o final do jogo ali foi bizarro, né, velho? O Sabino tá procurando o cara até agora. Não, é o que a gente comentou, né, cara? A caneta é tão desmoralizante que ele não consegue nem dar o corpo no Memphis, assim, pro Memphis passar. Entrar na frente, Ele não esperava que o Memphis fosse ter uma habilidade. Foi uma caneta de bate-pronto, uma coisa... Na verdade, cara, assim, a caneta foi tão, assim, tirada da cartola que pelo ângulo normal da TV, a gente comentou na hora, a gente achou que foi sem querer. Aí quando mostra o replay, você fala, cacete, ele deu uma caneta mesmo. Eu achei que tinha sido um bate-bate. Não, sim. Mas, mano, eu assisti o jogo com o Renato. O Renato falou, o Memphis é ruim, o Memphis não faz gol em clássico, e foi o único gol do Corinthians na minha vida que eu comemorei, porque ele queimou a porra da língua dele, e foi maravilhoso. Esse jogo foi desastroso. E eu só queria um gol do Ferreirinha pro Neto se fuder, e queria um gol do Luciano pra ver os corintianos putos. Eu falei, o Will Alberto vai cavar e vai perder, Rafael é bom no gol, vai pegar a pênalti. Aí eu falei que o Memphis é ruim e fez gol. Eu falei, o Sabino é o melhor zagueiro do São Paulo,
nesse jogo. Deu tudo errado. Ó, e esse pênalti o juiz caiu na pressão, porque não foi pênalti. Absurdo Aí vai marcar aquele Palmeiras, cara disputando a bola ali. Coisa inacreditável. Os dois cara. indo pra bola disputar. Caiu na pressão, né? O Itaquera ali cantou. Olha, nem o São Paulino reclamou do pênalti, cara. E o palmeirense inventou uma reclamação. Não, é que eu achei que o pênalti foi burrice do Ferreirinha. Exato. A bola indo pra trás, ele me dá um tranco no cara que não precisava. E ele veio olhando o Bidon, né? Ele veio olhando o Bidon. Jogou as costas pra ele bater nas costas. Isso, ele veio olhando e fez tudo que o cara do Corinthians queria. Que era o Bidon. Tá vendo a diferença de leitura de futebol de um palmeirense? Mano, palmeirense, eu acho que entra um filtro nele, assim, ó, que ele não consegue entender direito o que é falta, o que é pênalti, as coisas dentro da área. Assim. O Palmeiras tudo... Não, mas agora eu tô vendo que não é Palmeiras, eu acho que é futebol mesmo. Ah, entendi. Porque ele acabou de falar que não foi pênalti do Corinthians, entendeu? É um filtro. Que tem o São Paulino do lado. Tem o São Paulino do lado tem o São Paulino falando contra o time. Nada, aquilo não foi nada. Falando que foi. Entendeu? E ele falou pra mim no WhatsApp hoje que foi mão no jogo de ontem. Mas foi? E eu te mandei o vídeo no Instagram. O lance do Flamengo foi 100% igual do jogo do Palmeiras, era o pênalti pro Flamengo e não. E digo mais, eu tenho um flamenguista aqui, ó. E aí, galera, tudo bem? Boa noite. E aí? Eu tenho um flamenguista aqui, o lance 100% igual, mas CBF adora Corinthians, adora Flamengo e seguimos a vida. Mas na semifinal da Copa do Brasil não foi mão. Exato, igual o gol do Lucas, que não foi nada e o Lucas chora. Que foi só de mão. Que foi só de mão que o Lucas falou que foi de mão. Lucas da onde vai essa pessoa? E o chute do Bruno Henrique, o chute no Bruno Henrique, ele teve a cara de pau de falar que não foi também. Nada, segurou o chute, ele não tava olhando, segurou o chute, nada. Eu vou dar um murro na sua cara e segurar minha mão. Nada. Que o Bruno Henrique não era pra estar jogando, 2, Thiago Silva segurou o chute e 3 valoriza muito. Aí a gente concorda. Aí concordamos. Foi um pênalti não marcado num jogador que não deveria estar jogando. Não deveria estar jogando, mas já que ele está... Não, se a CBF vê o Palmeiras ganhando de novo brasileiro em sei lá quantas vezes nos últimos 5 anos, chora. E foi o mesmo choro do auxiliar do Abel, quando vocês foram, o sistema está contra nós, vocês ganharam o título. Que sistema contra, não? Porque a gente é tão bom que a gente ganha do sistema, mas é contra tudo e contra todos. Olha só, tem um flamenguista do seu lado aí, eu vou falar o seguinte, se o Flamengo não tivesse feito o escândalo que fez, ontem vocês tinham ganhado com um pênalti inventado, porque o juiz ia dar aquele pênalti que não foi porcaria nenhuma e bateu só no ombro. São Paulo perdeu, o Corinthians ganhou, vamos falar do Palmeiras. Não, bateu na mão, foi pênalti legítimo pro Flamengo. A diferença é que foi igual do Palmeiras e não marcou. O Palmeiras seria líder nesse exato momento se o mundo fosse justo. Se tivesse ganhado do Santos, se tivesse ganhado do Mirassol, se. E falando em si, galera, se vocês curtirem a live, se vocês seguirem o canal, a gente continuará fazendo esses pós-jogos, completamente imparcial e maravilhosos. Vamos falar do Palmeiras, que está uma completa crise afundado, com o treinador balançando o exagero do homem. Crise afundado. Vice-brasileiro, final da Liberta. Tudo bem, os últimos 3 jogos, 9 pontos, ganhou 1. Realmente. E um Andrade, hein? Foda. Não é ele, tem 3 bilhões de dívida. Né? Não, aí não tem comparação. Eu queria falar do seu técnico, Abel Ferreira. O Fê tem uma pergunta sobre a substituição que ele faz. Não é nem uma pergunta, né, Pedrão? Na verdade, é uma constatação. Assim, para mim é muito estranho que um time que gasta 700 milhões em contratação, aos 35 do segundo tempo, precisa recorrer a entrar o zagueiro, que é o Gustavo Gomes, para ir de centroavante. Aí o Abel tira o Vitor Roque de perto do gol, abre ele na esquerda, o Vitor Roque na melhor fase da carreira, o Flaco não vem bem, e assim, para mim fica muito estranho. E não achei, assim, se eu fosse palmeirense, teria ficado bravo com essa substituição, achei completamente maluca, e acho estranho, o time que gasta 700 milhões de reais, porque tem, né, mas antes que ele fale, mas a gente tem, tudo bem, vocês têm, mas o time que gasta 700 milhões de reais para recorrer a isso ainda aos 35, sabe, aos 10 minutos. Não, e passar o time da zona do rebaixamento, achei
Achei bem esquisito. Queria que você... Eu concordo Essa que opinião aí. colocar o Gustavo Gomes foi estranho, porque ele foi para a base do chuveirinho, né? E o Gustavo Gomes cabeceia melhor que o Vitor Roque. Mas, assim, foi estranho o Abel Ferreira colocar o Daverson na final da Liberta contra o Flamengo, foi estranho colocar o Breno Lopes. Então, cara, Mas esses caras são atacantes, né? O Gustavo Gomes é um zagueiro improvisado lá. Ele acha Mas, ele é muito cara, bom, Abel Zete, cara. Ele acha um jeito de defender. teve um lance que ele cabeceou super bem, que se ele faz aquele gol, o Abel é o melhor do mundo. Eu acho que ele errou, mas eu acho que foi um risco de colocar o cara que cabeceia melhor lá no ataque. Mas eu não acho que foi a decisão certa no momento, eu concordo, não foi. Mas você não acha que daí o que o Fê quer dizer é gastar 700 milhões e não ter uma opção de colocar um atacante que é bom de cabeça? Não, sim, o Flávio Lopes, querendo ou não, já estava lá, mas querendo ou não, o Flávio Lopes é o único atacante alto, não tem outro. E gastou 700 milhões. Ah, eles contrataram o Paulinho machucado. É verdade. E o Paulinho vai voltar e vai calar muita gente. E o Paulinho vai voltar e vai calar muita gente. Não vai calar, né? Ele é bom de verdade. Ele é bom. Ele só veio por quantos milhões? Não sei quanto foi. Mas veio machucado, né? Jogou quantos jogos o Paulinho no ano? Meia dúzia? Não sei também, mas o Paulinho tá machucado, não tem nem muito o que entrar no mérito. Sim. Mas assim, o que eu acho... Mas sim, mano, o Palmeiras falhou esses 3 jogos, fez 1 ponto em 9, mas assim, data FIFA, arbitragem, e tamo na luta, né? E dia 29 é o que importa. Cara, ele aprende, o Abel, ele conseguiu um negócio que ele incutiu no palmeirense, que o Palmeiras não perde. Quando ele perde ou quando ele é alguma coisa, ele é arbitragem, Aí eu vou falar o sentimento do corintiano, tá, Pedrão? E assim, de vários. Eu acho que o Abel agora ele tá até meio desesperado. Porque perceberam, escuta aí, flamenguista, perceberam o modus operandi do Flamengo, do Palmeiras, que é gritar. O Palmeiras grita. E aí, vários jogos, aí, de verdade, Pedro, assim, esse ano, por exemplo, a gente pode falar vários no Brasileiro, como contra o Sport, que é o time menor, e o Palmeiras acha um pênalti no final, assim, e beleza, um pênalti, entendeu? E aí, agora o Palmeiras, o Abel ontem gritou de novo contra a arbitragem, mas assim, a arbitragem, eu acho que se o Flamengo não tivesse feito o escândalo que fez, os flamenguistas, a torcida e tudo mais, o juiz teria dado o pênalti ontem. Não, e aí quando não dão um pênalti que não foi, eles ficam indignados. Então o Palmeiras berrou pouco, então, porque ali foi mão clara, igual o lance do Flamengo, e não foi pênalti. Eu discordo, cara. Pra mim foi só no ombro, mano. Sim, cara, é verdade. Vocês não viram o vídeo, porque se aquilo é ombro, o cara tem o maior ombro do planeta. O ombro vai até o bíceps. Mas, cara, o foco do Palmeiras, esse é o negócio, tinha que ser mais a gente empatou com o Vitória em casa. Entendeu? Não, tudo bem. Esse jogo foi uma merda, foi uma bosta. Mas, porra, tamo cansado, mano. Aquele jogo tava cansado. Pessoal voltando tudo da data FIFA. O Vitor Roque jogou um dia antes. O Flaco vindo da Argentina, jogou na África. O Memphis voltou da data FIFA também. Lá da Europa. E deu uma caneta no segundo o nosso São Paulino aí. Deu uma caneta no melhor zagueiro do São Paulo. Não, e o juiz deu 3 pontos pro Palmeiras contra o São Paulo também, né? Isso ninguém fala. Tomou 3 gols. Não conta. Daí foi sem querer. Tomou 3 gols em 25 minutos. Aí pro Pedro, a falta lá no ataque que gerou o gol não foi nada. Beleza. Temos um cara consciente aí, pelo menos. Aí o pênalti que o cara passou o pior carrinho da história do futebol por trás, falou que escorregou. Não, isso foi sem querer. O Andrés não tinha que ser expulso também, pegou na bola primeiro. 4-0 aquele jogo. Igual a expulsão do Andréas ontem, um absurdo. Nem relou a cotovelada e foi expulso. Ele foi expulso por reclamação, mas o cartão pro Andrés realmente foi bizarro. A gente comentou na hora, né? Cara, mas aí tem um problema, eu vou ser bem sincero, assim, acho que o jogador de futebol brasileiro, ele reclama tanto da arbitragem, os times reclamam tanto, mas o jogador não ajuda, né? Porque a mão não chegou perto do rosto do cara do Vitória, ele pulou com a mão no rosto. Não, chegou perto, o cara defendeu. Defendeu, mas assim, não bateu. E aí o juiz vai e cai, né, dá um amarelo, depois o Andrés deve ter falado algumas poucas coisas. Talvez eu particularmente entendo, acho que o cara toma um cartão esse é o negócio desnecessário, e assim, acho que ele ia ficar suspenso já, né? Era o 3º amarelo, acho, já tirou ele do próximo jogo, então acho que ele vai... A gente já sabe que é a CBF que ganha. E não tem esse horário também, mano. Os últimos 10 jogos contra o São Paulo, vocês ganharam só 1. Vocês ainda são papo do São Paulo. Exato.
O Corinthians tá numa crise devendo bilhões. Eu teria Nos últimos 20, o São vergonha Paulo de ter ganhou um, corintiano. cara. Você tá maluco? Eu tô falando que eles estão em crise, cara. O palmeirense tá atacando o corintiano falando da vitória do São Paulo. Que não foi hoje. Que não foi hoje, é. Caramba, cara, vocês estão em crise. Tô falando que o Abel vai cair. Torça pra não cair antes. Torça pra não cair. Ontem o juiz deu 8 minutos de acréscimo no segundo tempo do jogo do Palmeiras. Conta quanto tempo o jogo ficou parado no segundo tempo para ele dar 8 minutos. Não tem explicação para ele. Não, assim, sabe o que foi inexplicável? Aquele juiz era mal Quando ele deu O mais jogo um. não parou, a bola não parou no segundo tempo. Não, então, o goleiro do Vitória até ameaçou cair no chão aos 50. Não falando, não cai não, cara. Não cai. Aí ele levantou, o Júlio levantou a mão de mais um, o goleiro não tinha caído. E aí ele deu mais um e deixou bater 2 escanteios, foi até os 52 e 40. Foi a 8 minutos de E o Pedro fala o quê? A arbitragem roubou o Palmeiras. Não, CBF é contra tudo. Mau caráter. É muito clubista, cara. É muito clubista. Não, imparcial. O Pedro é o nosso maior imparcial aqui da live. E o jogo. Agora, Pedrão, como a gente não gravou, faça um resuminho o que você achou da partida do Palmeiras contra o Santos, que o Palmeiras foi amassado contra o Santos também. O jogo contra o Santos era aniversário da minha namorada, eu tava bêbado, eu dormi durante o jogo da Mancha Verde, mas eu vi os melhores momentos. Perder para o Santos é uma vergonha, só que o Palmeiras estava 100% defasado devido à data FIFA programada para ferrar o Palmeiras. Programado pela Os FIFA. amistosos da FIFA com o jogador do Manchester United e Liverpool para ferrar o Palmeiras. Chamou o Vitor A Roque FIFA, não por seleção, mas para ferrou o atrapalhar. Abre aspas. A FIFA, vírgula, ferrou o Palmeiras. GTV.p. Exclamação. Só chamou o Vitor Roque para ferrar o Palmeiras e colocou para depois falar que não foi. Entendi. Você acredita nisso mesmo, né? Acredito. Não, eu Há acredito. 10 minutos atrás ele falava que o Vitor Roque nem era tão bom. Exato, ele não é nem tão bom para ser para seleção, foi para ferrar o Palmeiras. E no Brasil ele é bom por quê? O campeonato é fraco, então. Mas tá falando de seleção é outro nível. É que já sabemos quem a CBF quer. Você concorda que o Yuri Alberto joga mais que ele? Concordo que o Yuri Alberto tem suas vantagens aí acima do Vitor Roque. Sim. Olha aí. Ô, louco, cara. Eu não esperava. Desse jeito você deixa a gente tá encabulado. Eu não concordo. Eu não achei. Eu tô deixando o Pedro menos clubista. Tô deixando ele menos clubista. Tá certo. Eu acho que o Flaco é melhor que o Yuri Alberto, mas o Vitor Roque é esforçado. Ele é um Rony melhorado. Que isso? Meu Deus. Esse é um baita corte, queria dizer. E outra, o Vitor Roque vai ser vendido por 50 milhões de euros, porque o Palmeiras sabe vender, algo que o São Paulo não sabe, e o Paulinho vai vir com tudo, e vai voltar o Gabriel Jesus. Ó, Galera, com essa presságio. a gente vai terminando por aqui. Pedrão, muito obrigado. São Paulino, que eu já esqueci. Renato, caramba, eu não guardo nomes. Renatão, valeu pela participação. O flamenguista que a gente não sabe o nome. Flamenguista, João. nós somos mais vocês na Libertadores. Obrigado. É o mínimo. Todos contra o Palmeiras, velho. Todos contra o Palmeiras. E, Mas, na verdade, isso a gente sabe, que é tudo. inclusive, não é só tudo. inclusive. É que A FIFA, a Conmebol certamente. a Conmebol também é contra? Mano, todo mundo vai torcer pro Flamengo. Até o Fluminense vai torcer pro Flamengo. Entendi. Então, galera, compartilha, segue a gente aí. Redes sociais, Instagram, TikTok. Ajuda a gente, todo mundo lá. Pedrão, até a próxima, galera. Valeu. Tamo junto, rapaziada.